Estamos voltando, eu quero agora meditar na palavra do Senhor com vocês. Eu já até preparei um chá para a gente poder conversar com vocês aqui, eu não ter problema de tosse. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 19. Eu vou abrir a minha aqui, capítulo 20 do Evangelho de João, versículo de número 19. O tema que eu quero dar nessa noite é o discípulo que faltou, o discípulo que não veio. Então, João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Ok? Então, o tema é o discípulo que faltou. Então, fecha os teus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Peço no nome do Senhor Jesus que ministre no meu coração, no coração da tua igreja, na vida de todos os nossos irmãos. Ó Pai, eu peço que a tua palavra seja ministrada de forma poderosa. Ó Deus, que seja uma revelação no nosso coração, que nos transforme, que nos molde, Pai. Ó Deus Altíssimo, Deus amado, declaramos que somos dependentes do teu Espírito Santo. Ó Deus, sem ti, nada nós somos. Obrigado, Pai, pela presença da tua igreja, obrigado pela presença dos meus irmãos. Pai, obrigado por tudo. Dá-nos, Senhor, uma ministração, uma palavra transformadora. Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu já estive ministrando essa palavra tempo atrás, muito tempo atrás, aliás, e domingo pela manhã, no culto dos radicais, eu iniciei essa pregação, eu iniciei essa ministração, mas me detive especificamente em um dos tópicos. Hoje eu quero falar sobre todos os tópicos, quero ministrar sobre toda a palavra. Tudo bem, meus irmãos? Então, eu quero falar sobre o discípulo que faltou. A igreja, ela tem o seu poder. A igreja foi delegado a ela autoridade e poder. Então, você é a igreja de Jesus. Você ser igreja de Jesus, você é servo do Senhor, você recebeu da parte do Senhor autoridade e recebeu poder também. Tudo bem? Então, isso é importante você entender, e muda muita coisa. Quando nós entendemos que nós não temos nada de nós mesmos, quando nós entendemos que nós não recebemos nada de nós mesmos, mas tudo vem de Deus, tudo vem do nosso Pai Celestial. Então, passamos a usar a autoridade recebida da parte dele. Então, abra aí a sua Bíblia, eu vou abrir a minha também, mas você deve me acompanhar aí na sua Bíblia. Seja no celular, não sei, com a sua Bíblia em papel mesmo, em Mateus, capítulo 16, Mateus 16, 18. Eu vou dizer que quando eu gravo as ministrações, quando eu gravo a palavra, eu procuro ser bem objetivo, bem específico, e não abrindo a Bíblia, mas agora, online, aqui com vocês, eu quero abrir a Bíblia, quero conversar com vocês sobre esses textos. Então, eu falei que a igreja recebeu do Senhor autoridade e poder. Olha o que diz 16 de Mateus, versículo 18
Até o 20. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então, meus irmãos, essa autoridade, não vou aqui entrar em assuntos teológicos acerca desses 3 versículos, mas para você entender, Jesus entregou nas tuas mãos, como igreja, não para uma pessoa, não para um pastor, não para um líder de céu, mas para a sua igreja, na sua totalidade. Quando a igreja ela está reunida, então o Senhor reconhece ela como igreja, não como uma parte, uma pedrinha, mas como um edifício. E quando essa igreja se reúne, quando essa igreja está junta, então a Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão a ela. Então você é participante dessa igreja, porque você é da igreja, você faz parte deste povo que Jesus diz ser sua igreja. Tudo bem, meu irmão, espero não estar sendo confuso na sua mente o que estou tentando explicar, tá bom? Em primeiro lugar, então, há alguns pontos nessa palavra, nesse texto que nós temos lá de João 20, que é bom nós considerarmos. Em primeiro lugar, foi que a Bíblia diz que eles estavam trancados dentro de uma sala, dentro de uma casa, com medo dos judeus. Você sabe que é, o, o medo, ele impede você de ver a ação de Deus. O medo impede de você ter experiências com Deus. O medo impede de você ver Jesus. Se nós formos lá para 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, fala daquela visita que o rei da Síria enviou para Eliseu, para buscar Eliseu, aquela visita inesperada. Eliseu estava dormindo, seu moço dormindo, de repente chega o exército sírio e cerca toda a cidade, cerca a casa de Eliseu, o moço fica desesperado, corre lá dentro, fala, Eliseu, nós estamos perdidos porque o rei da Síria, o seu exército está aí fora e veio pegar a gente. Então, a Bíblia diz que ele estava atemorizado. A Bíblia diz que, então, Eliseu se levanta e fala, não tem mais, que maior é o que está conosco, com a gente, do que aquele que chegou aí. Então, Eliseu estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele tinha confiança naquele que era maior, naquele exército que nós falamos de um exército invisível que Eliseu via e que era muito maior, muito mais poderoso do que o exército da Síria. Mas o moço de Eliseu, por causa do medo, não pôde ver. Eliseu, então, teve que orar, falar, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que o Senhor está com a gente. Tem muitos irmãos que, por medo, do temor das coisas, sabe, não conseguem ver Jesus nas situações. Não tem uma visão clara que o Senhor quer para a sua vida. Diante de tantas situações que estamos vivendo nos dias de hoje, é muito importante você ter uma visão do exército de Deus que está lutando em seu favor. Tudo bem, meus irmãos? Um outro exemplo é lá em Marcos, capítulo 4, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus pegou os discípulos, entraram no barco e foram para o meio do mar. Chegou lá, uma tempestade, o barco ficou muito agitado, e a Bíblia diz que Jesus estava na polpa, dormindo no seu travesseiro. Tranquilo, tranquilo. Os discípulos entraram em desespero. Eles acharam que o barco ia afundar, ia virar. E a Bíblia diz que então eles vão lá, correm e acordam Jesus. Jesus, acorda, porque nós estamos afundando, nós vamos morrer, Jesus. Então, o medo da morte impediu os discípulos de verem que Jesus era o de todos, que Jesus estava no barco com eles, que Jesus tinha todo o poder nas suas mãos. Por mais que eles tinham visto Jesus operar milagres, por mais que eles tenham já presenciado tantas palavras lindas de Jesus, tantas afirmações lindas de Jesus, os discípulos ficaram com medo. E o medo impede de você ver a Jesus, ver
a ação, o milagre de Jesus? Você consegue ver Jesus em todas as situações negativas? Consegue ver Jesus diante de uma guerra? Você consegue enxergar Jesus quando o barco começa a balançar e começa a querer virar? Você consegue ver Jesus? Os discípulos não conseguiram ver. O moço de Eliseu também não conseguiu ver, mas no medo. Se você está com medo agora, está fora o medo. Eu vou orar por você no final, para que você possa ver a ação do Espírito Santo na tua vida. E os discípulos acordaram Jesus levantou, acabou a fúria do mar, tudo ficou tranquilo. Ele falou, poxa, vocês não confiam em mim? Então nós entendemos, meus irmãos, que o medo é quem fez com que os discípulos, depois da morte de Jesus, entrassem dentro da casa, fechassem a janela, fechassem as portas e falassem assim, vamos ficar aqui trancados, até passar tudo, vamos ficar aqui confinados, porque senão nós vamos morrer. Você viu que os judeus prenderam Jesus, mataram Jesus, porque era esse o entendimento deles. Vocês viram que agora eles vão vir atrás de nós. Então percebemos que o medo faz com que as pessoas se tranquem, escondam das situações da vida. Eu quero exortar você, eu quero fazer com que você seja motivado nessa noite a crer um pouquinho mais, a confiar um pouquinho mais, saber que a tua segurança não está nas situações. Se as situações estiverem tudo bem, então eu vejo Jesus. Mas se as situações não estiverem bem, se a doença vier, se a enfermidade vier, se a morte bater na nossa porta, então nós não conseguiremos ver Jesus. Quero motivar você que, meio à crise, meio à guerra, veja o exército de Deus que trabalha em teu favor. Abra os teus olhos e veja que Jesus está no barco com você. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, eles estavam com medo, trancados dentro de uma casa com medo. Segundo lugar, portanto, Jesus entra e fala para eles assim, lá no versículo, vamos voltar lá, João, no capítulo 20, no, no capítulo 20, versículo 19. Então, no versículo 22, Jesus fala assim: recebei o Espírito Santo. Esse receber o Espírito Santo é uma qualificação. Quando você vai lá para Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós percebemos o quê? Que o Espírito Santo, ele tem uma função ou uma missão conosco, de nos levar a glorificar o Senhor Jesus, sim, nos levar a confortar o nosso coração, nos animar, sim, revelar a palavra, sim, mas uma das grandes funções do Espírito Santo é nos fazer testemunhas, é um poder que o Senhor nos dá. Tem muitos irmãos que acham que receber o batismo do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, tem a ver com falar em línguas apenas, ou receber dons apenas. Se esquecem que o falar em línguas, receber dons do Espírito, é convertido para o poder para evangelizar. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ele, ele recebe um poder de igreja para evangelizar. Você tem poder, não é para ficar falando, olha, eu tenho poder, olha, eu tenho autoridade, me respeitem. Não. Você recebe poder e autoridade para poder pregar a palavra, para evangelizar, para levar Cristo. E às vezes, se não houver unção na tua palavra, as pessoas não são transformadas. Então, quando você recebe o Espírito Santo, a palavra que sai da sua boca, o Espírito Santo, ele trabalha no coração da pessoa que recebe a palavra que sai da tua boca, que é a palavra que vem das Escrituras, e a pessoa é transformada. Deu para entender isso, irmãos? Então, em primeiro lugar, eles estavam escondidos, com medo. Jesus, então, vem só para o Espírito Santo. O Espírito Santo é para dar ousadia, para tirar o medo. Receba o Espírito Santo e remova o medo do teu coração. A ousadia, a autoridade que Deus te dá para você poder pregar, evangelizar, falar com intrepidez, falar com autoridade acerca do quê? Da salvação, do evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Bem, terceiro lugar. Aí a Bíblia diz, terceiro lugar, e lá no versículo 23, se de alguns perdoar, os pecados são lhes perdoados, se os retiver, são retidos. Eu fui buscar uma tradução dessa parte, porque eu falei, poxa, a gente tem poder de perdoar pecado, tem poder de reter. Eu fui buscar uma tradução é, mais próxima daquilo que Jesus estava querendo dizer aqui. Então, ele estava dizendo assim, que depois que Jesus deu o Espírito Santo, e ele estava dizendo o quê? Que eles estão agora equipados para proclamar que o perdão dos pecados, no nome de Jesus, está disponível a todos aqueles que devem ter. Como também a ressurreição de Jesus, o perdão é retido. Você entendeu? Então, o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras? Estava querendo dizer o quê? Que a partir daquele momento, o evangelho estaria disponibilizando para todas as pessoas que se arrependem o perdão dos seus pecados. Mas também ele estava alertando que aquelas pessoas que rejeitam Jesus, não querem entregar sua vida para Jesus, o perdão lhes é retido. Então, em primeiro lugar, nós vimos nessa passagem que os discípulos estavam escondidos com medo, e o medo não nos permite ver Jesus. Em segundo lugar, nós vimos que o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos. Em terceiro lugar, eles recebendo o Espírito Santo agora, eles tinham uma mensagem. Qual que era a mensagem? De que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo estava disponível para perdão. E o sangue de Jesus. A pregação agora seria aqui o sangue de Jesus para o pecado de todo aquele que se arrepende. Mas também que aquele que rejeita Jesus, perdão lhe é negado. Em último lugar, quarto lugar, é o tema da nossa mensagem. O discípulo que faltou. Lá em Atos capítulo 2, versículo 44, vamos ler? Atos 2. Eu quero que você me acompanhe, irmãos. Não perca a direção da mensagem. Olha, todos os que creram estavam o quê? Separados? Cada um na sua casa? Ah, não, eu não quero ir para a igreja. Eles estavam onde? Ah, não, esse negócio de igreja para mim não serve. É denominação, é CNPJ. Jesus não tem que criar CNPJ. Eu posso ser igreja dentro da minha casa. Jesus, a palavra do Senhor nos revela que todos os que creram, creram em quem? Jesus. Eles estavam onde? Cada um na sua casa, no dia de culto, no dia da célula, ficaram em casa. Eles estavam juntos, passavam a ter tudo em comum. Então, a ida de Jesus, justamente aonde estavam os discípulos reunidos, trancados, com medo, revela ali o coração de Deus em querer que a sua igreja estejam juntas, ou juntos. Ah, confirma justamente aquilo que Mateus, capítulo 18, versículo 19, que nós vamos ler. Mateus, capítulo 18, abra aí. Mateus, perdão, Mateus 18, versículo 19, diz: Em verdade vos digo que se dois, três, quantos? Dois, três. Lembre-se que esse dois, três é um número que é dado, mas é fictício, no sentido de que não é literal, dois, três, mas ele está falando de um ajuntamento de pessoas. Onde tiver dois, três sobre a terra, e vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois, três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, ali revela justamente a ida de Jesus na casa onde os discípulos estavam, onde a igreja estava reunida, trancada com medo, revela o coração do Pai Celestial de que a sua igreja esteja junto, que a sua igreja esteja no mesmo lugar, no mesmo ambiente, louvando e glorificando o nome dele. E ele confirma em Mateus, capítulo 18, que se essa igreja estiver junta, se essa igreja estiver unida, ela vai orar ao Senhor, ela vai buscar o Senhor, e o Pai Celestial
vai conceder o que essa igreja que está unida, está junta, pedir. Então, podemos ver, perdemos a visão quando nós estamos separados, quando nós não estamos juntos. Quando nós não estamos juntos, a fé esfria. Olha, nós temos notícias de muitos irmãos, por exemplo, que esfriam na fé. Tem muitos irmãos que desistem, querem voltar para trás. É como os filhos de Israel que saíram do Egito, chegaram no meio do deserto e viram, a coisa está feia aqui. Peraí, está faltando isso, está faltando aqui, não tem água. Vamos voltar para o Egito, porque lá tem pelo menos pepino para a gente comer. Então, tem muita gente que, quando ela não está junto, ela entra nesse colapso emocional. Querem voltar atrás. Por quê? Porque estar junto é muito importante. Deus aprova isso. Jesus ter ido a este lugar onde os discípulos estavam revela o coração do Pai Celestial, de ver a sua igreja junto. Então, não existe igreja isolada. A igreja está junto. Por que o diabo quer separar? Por que o diabo quer isolar a igreja? Porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecem, não resistem à igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a fé esfria. Quando nós estamos sozinhos, estamos expostos ao perigo. Precisamos uns dos outros. Por isso que Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, diz, e se estiver juntos, se um cair, o outro levanta. Então, isso é muito importante. Então, a ida de Jesus, até onde estavam os discípulos, revela justamente o grande perigo de não estarmos juntos. O apóstolo Paulo, eu quero ler com você aqui, Filipenses, tem um pouquinho de paciência comigo, nós estamos indo finalmente nos últimos tópicos. Capítulo 2, versículo 1, versículo 2, segundo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos de Filipenses? Está falando, olha, devemos andar juntos, meus irmãos. Devemos pensar do mesmo modo. Meus irmãos, o amor deve ser o mesmo. O espírito deve ser o mesmo, ele fala. Isso quer dizer o quê? Que o amor, a atitude deve ser a mesma. O que ele estava querendo dizer aqui, irmãos? Que andar na visão da igreja, caminhar junto, na mesma estratégia, fazendo uma ponte para nós. Hoje é isso, sabe? Na visão da igreja de amor, de acolhimento, de abraço, sabe? De célula, de encontro. Que saudade que nós temos do encontro. Saudade de estarmos juntos na célula. Então, tendo o mesmo sentimento. Então, há um perigo muito grande de não estarmos juntos. Mas você sabe que quando Jesus chega onde estão os discípulos, ele tem uma surpresa. A surpresa é que ele chegou, estava todos os discípulos lá, fechados com medo, mas estava faltando um discípulo que faltou. Está faltando um. Quem que era esse discípulo? Tomé. Tomé não estava presente. Você sabe que Tomé tem um histórico aí. Alguns historiadores, alguns teólogos até afirmam, chegam a afirmar que Tomé, muitas vezes, é um pouco exigente com a sua presença, tem um histórico de ausência aí. E ele aproveitava, vamos trazer para os dias de hoje, fazer uma ponte de Tomé para hoje, eu já falei isso na igreja, é que Tomé aproveitava, tipo assim, a liderança não vai estar, então eu não preciso estar lá. Tomé aproveitava, não tem problema, só vou faltar hoje, não tem problema não ir na célula hoje, estar presente no culto hoje, quando nós tivermos encontro, não problema, não preciso estar lá, não vou nem fazer falta. Esse é um tipo de. O pessoal nem vai notar que eu faltei. Tipo, então, ele tinha um histórico de ausência. Ele não achou que era tão importante estar orando lá na casa, estar junto com os discípulos. Ele não achou tão importante. Ele falou, não preciso. Então, tem gente que tem muita coisa melhor para fazer. Tem gente que tem muita coisa mais importante que estar junto com os irmãos.
estar junto com a igreja, porque o fato é, a igreja não é o prédio, somos nós. Mas Jesus revela que ele quer que nós estejamos em algum lugar juntos, seja lá no prédio da igreja, seja na tua casa, seja na célula, seja no encontro, aonde a igreja está, Jesus está presente. É fato que ele quer que nós estejamos juntos, para ele operar na igreja. Tudo bem, meus irmãos? Então, por isso que quando você vai lá para Coríntios, que o apóstolo Paulo fala dos dons, ele fala o quê? Todos esses dons, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Edificação do corpo de Cristo. Você recebe um dom, não é para exaltar a si mesmo, você não fala em línguas para se exaltar, você não tem sabedoria da parte do Senhor, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho facilidade para se exaltar. Não. A Bíblia diz que aquilo que você recebe do Senhor, seu dinheiro, a sua casa, a sua família, tem um propósito. Edificação do corpo de Cristo. Tudo que você tem no seu intelecto, na sua capacidade, na sua habilidade, que foi recebida por Deus, tá? Que Deus te entregou, tem uma finalidade: edificação da igreja. Mas tem gente que não pensa assim, acha que ele é melhor do que os outros, ele acha que ele tem maior capacidade ou melhor capacidade. Ele pensa o seguinte, que ele tem coisa melhor para fazer. Se os irmãos não sabem de nada, eu pelo menos sei, e eu tenho coisa mais importante para fazer na vida do que ficar ensinando. Uma coisa que eu acho bonita, me permita falar, o Henrique é isso. O Henrique está fazendo discípulos. Ele está gerando pessoas para assumir, por exemplo, a, nossos cultos online, porque esses cultos não vão parar, vão continuar. Então, não dá para o Henrique fazer isso pro resto da vida. Então, o Abner, que está com a gente hoje, vai fazer discípulo, colocar outra pessoa no seu lugar. E para ele poder ir cuidando de outras coisas. Isso chama-se crescimento da igreja, crescimento do corpo. Para isso que nós recebemos habilidade, dons, para poder edificar o corpo do Senhor Jesus. Ok? É o corpo do Senhor. Então, é interessante que, de repente, eles vieram então, e falaram para Tomé assim: Tomé, nós vimos o Senhor, nós estivemos com ele, tocamos nele. Que Tomé fala? Eu só vou crer se eu tocar nos buracos das suas mãos. Eu só vou crer se eu tocar do seu lado. Aí fica aquela pergunta: eu não sei se ele não acreditar porque ele não estava presente para ver, ou se ele tinha dúvidas no seu coração de se Jesus ia ressuscitar mesmo ou não. Então, fica uma dúvida: será que ele não cria? Ele não viu lá, não estava presente na hora que Jesus apareceu? Ou ele não cria que Jesus iria ressuscitar? Então, presta atenção. Se que não apareceu, ele perdeu a grande oportunidade de ver algo, talvez no seu coração era contrário, de presenciar um grande milagre. Tem pessoas que perdem a oportunidade. Eles não creem que Jesus é Jesus de verdade, que ele é Deus de verdade. Então, quando nós não cremos, quando nós não acreditamos que Jesus é Deus, então nós fazemos do nosso jeito. Passamos a fazer do jeito que nós achamos, não precisamos de orientação, não precisamos da palavra de Deus, e ele usa uma frase muito própria de crente, fala assim: eu vou orar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor, porque se acertar, você não precisa orar ao Senhor para ver se já está expresso na sua palavra a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está expressa aqui na sua palavra. E a palavra do Senhor diz que nós temos que estar juntos como igreja. Aquele que não quer estar juntos, ele não contraria apenas a igreja local, ele contraria a vontade do próprio Deus. Deu para entender isso? Então, estar junto beneficia você mesmo. Por isso que Deus quer que você esteja junto como igreja, porque ele quer te beneficiar. Beneficiar em quê? Você é ministrado, você aprende, você cresce. Ali você é cuidado, ali você desenvolve o seu ministério, ali há um crescimento da sua vida pessoal, espiritual, emocional. Estar junto, irmãos, muito importante. Mas ter sempre um discípulo não veio e não apareceu. Quero motivar você a crer de verdade em Jesus, saber que você é igreja e que você recebeu a autoridade do Senhor. Lança fora o medo, o Espírito Santo é soprado sobre você para que esse medo saia do seu coração. Lembre-se
O poder do Espírito Santo tem um propósito de poder evangelizar, trazer evangelismo. E não somente isso. O poder do Espírito Santo, ele, ele traz revelação, te motiva a você pregar um evangelho de arrependimento. Agora, se você não estiver presente, se você não fizer parte da igreja, você perde todos esses benefícios. Você perde tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha entendido. Espero que você possa ter compreendido aquilo que eu estou falando para você. Eu estou querendo mostrar para você que isso aqui não é uma live qualquer. Quero mostrar para você que isso aqui não é um cursinho qualquer. Quero mostrar para você que esse culto que fazemos, vídeo transmitido, não isenta você de participar dele. Eu quero mostrar para você que isso que nós estamos fazendo aqui é um culto de celebração ao Deus eterno, nosso Deus. Eu estou falando para você que esse culto é tão importante quanto aquele que fazemos lá no prédio da igreja. E não é o prédio, mas somos nós. Mas há um desejo no coração do Senhor de nós estarmos juntos. Somos beneficiados pelo Pai por estarmos juntos. Mas por que o Pai quer que a gente esteja junto? Para nos beneficiar. Quando não participamos, perdemos a oportunidade de ver e de crer poderosamente no nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o discípulo não está. O discípulo que não veio, ele faltou. Não seja você. O discípulo que não está presente nos cultos, não seja você. O discípulo que não frequenta uma célula, não seja você. Agora, fale para os outros também. Fale para os seus discípulos. Fale para a tua célula. Mostre para eles o benefício de poder estar junto. Não porque eu quero só ser beneficiado, não é esse o propósito, mas é porque o grande propósito está no coração de Deus. Está no coração dele. Ele me amou. Eu sou tão grato a ele. Eu quero fazer aquilo que está no coração dele. Eu quero fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Amém, meus irmãos? Não seja você o discípulo que faltou. Não seja os teus da célula o discípulo que faltou. Não seja os da tua rede o discípulo que faltou. As pessoas não vêm. As pessoas não estão presentes nesse culto. As pessoas não vão no culto presencial, não participam de uma célula, sendo crentes, servos do Senhor. É porque eles não entenderam aquilo que está no coração do Pai. Cabe a cada um de nós falarmos para ele disso. Amém? Então, quantas vezes você puder ouvir isso e meditar nisso, passar isso para frente, você vai ver que a igreja ela é construída de maneira mais sólida. E nós passamos a andar juntos, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, passamos a pensar uma mesma coisa, sentindo o mesmo amor. Quem não está presente não consegue sentir esse amor, não consegue perceber esta unção. Passamos a caminhar no mesmo. Quando a pessoa está distante, chega na igreja, fica lá fora, no culto, ela perde esta unção, perde esse amor. Meus irmãos, Deus te abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor, depois eu volto para nós orarmos, mas feche os teus olhos agora. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você nunca teve a oportunidade de voltar para Jesus. Volta hoje. Manda uma mensagem para mim. Nossos irmãos estarão colocando o meu telefone aí. Manda uma mensagem para mim, fala, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Manda uma mensagem para mim falando, pastor, eu quero voltar hoje para Jesus, eu quero ser igreja. Há uma autoridade liberada da parte do Senhor para a igreja. Não é para uma pessoa, para a igreja. Então, manda uma mensagem que eu quero entregar minha vida para Jesus. Tá? Eu quero orar com você. Talvez até hoje você achou que igreja era placa. Até hoje, talvez você achou que igreja era o CNPJ, como muitas pessoas que não frequentam a igreja e falam assim, eu sou crente, eu não preciso estar numa igreja. Ele não entendeu nada. A placa da igreja, porque a exigência da prefeitura, do governo, eu tenho que ter um CNPJ, eu preciso prestar contas a eles. Mas a igreja é aqueles que se reúnem lá dentro. É o ajuntamento dos santos. Você faz parte daqueles que vão morar no céu. Você tem que estar junto com os santos. Se nos reunimos lá na Capitão Casa,
número 700, nos reunimos lá em Diadema, nos reunimos lá no Ferrazópolis, lá no Montanhão, lá no Petrone, lá em Mauá, lá em Ribeirão Pires, porque nós somos igreja. Amém? Então, pastor, Pai, eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio hoje de ministrar a tua palavra. Deus. Obrigado, Senhor, porque sei que sou pequeno e se tenho feito alguma coisa, Senhor, por causa da graça do Senhor sobre mim. Mas sei que muitos dos nossos irmãos estão conosco e muito maior capacidade. Eu quero te louvar, Senhor, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja. Não quero ser aquele discípulo que faltou. Não quero. Ser aquele discípulo que talvez duvidou até da ressurreição de Jesus. Não quero. Eu quero crer, mesmo não vendo, mesmo não tocando. Eu quero crer, mesmo presenciando, mesmo não vivendo o que eu gostaria de viver. Eu creio no Senhor. Empenho minhas forças, o meu coração em crer em Ti. Oro pelos meus irmãos, como Eliseu orou. Deus, eu oro por eles, para que os olhos deles sejam abertos, para que eles vejam Jesus. Deus, eu oro, Pai, para que os teus filhos possam ver o grande exército do Senhor que está. Pai, oro, Senhor, para que não seja nenhum deles que faltou no dia que Jesus apareceu. Pai, eu oro assim, em nome de Jesus. Oro por esse que está pela primeira vez, pela segunda vez, esse está conosco, que entregou a vida para Jesus, esse que está voltando para Jesus. Em nome de Jesus. Amém.